Olá você, meu amigo do Notícias Agrícolas, que está conectado com a gente ao longo de toda essa semana aqui na AgriShow 2023. Você já percebeu que sempre nos finais da tarde a gente tem um debate importante sendo promovido por aqui. E hoje o Notícias Agrícolas, em parceria com a Conectar Agro, traz para vocês mais informações sobre conectividade no campo. E para falar desse tema, um time de peso aqui, reunindo empresas, reunindo setores, enfim, grupos interessados em levar a conectividade para o campo e, mais do que isso, fazer com que o agronegócio se beneficie dessa conexão. Afinal de contas, conectar o campo é alimentar o planeta. Deixa eu apresentar para vocês os nossos amigos aqui, os nossos participantes. Vou começar com a Ana Helena Andrade. Ela é presidente da Conectar Agro, do grupo AGCO. Seja bem-vinda, Ana Helena. Suas considerações iniciais, enfim, por que esse tema é tão importante e precisa ser debatido? Obrigada pelo convite. Esse tema precisa de muito debate, de muita ação. Debate só não vai ser suficiente, porque hoje a conectividade é o grande habilitador das novas tecnologias, tecnologias digitais, tecnologias que vão permitir o aumento de produtividade e sustentabilidade. O Gregory Riordan, ele é vice-presidente da Conectar Agro e da CNH, grupo que reúne New Holland e Case e que tem também um grande interesse em conectar as máquinas no campo. É isso, Gregory? Sem dúvida. Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Sem dúvida, esse é um tema extremamente importante. Eu acho que não só para o nosso grupo, mas para a sociedade como um todo. E por quê? Porque a digitalização ela é uma forma de transformar a eficiência. Então, como o nosso próprio lema do Conectar Agro fala, o agro conectado, ele é mais produtivo. Muito bem, obrigado. Deixa eu aproveitar para apresentar para vocês também o Guilherme Belardo agora. Sim, Guilherme, diretor da Conectar Agro, representante da Bayer, do Climate Field View, né? Também é uma ferramenta que depende de conexão, né? Exatamente, a gente tem uma ferramenta digital, hoje a Bayer investe muito nessa parte de digital, da agricultura digital, para levar mais dados e melhores resultados para o agricultor, pensando principalmente como que ele posiciona melhor os seus produtos. E é fundamental o uso de máquinas para isso e o uso da conectividade, senão esses dados ficam presos no campo e acabam não gerando informações relevantes para ele tomar melhores decisões. Boa, obrigado. Fátima Gonçalves, membro da Conectar Agro, é lá da Trimble. A Trimble é outra empresa de agricultura de precisão que precisa estar conectada. Com certeza. Porque com o campo conectado, os dados que são coletados da máquina podem chegar na mão do agricultor instantaneamente. E aí ele pode saber o que foi plantado, o que foi colhido, o que foi aplicado de correção de solo, o que insumos foram utilizados no campo. E isso traz o controle para a mão do agricultor. Obrigado. Guilherme Panes, Guilherme é diretor do Conectar Agro, representante da Jato também, outra empresa que está aí precisando dessa conectividade do campo para potencializar principalmente a tecnologia embarcada nas máquinas da Jato, não é isso? Boa tarde, perfeito. Então é justamente isso. A Jato sempre foi conhecida por 75 anos por produzir máquinas e agora nós temos soluções também. O que a gente diz que para o produtor poder extrair o máximo potencial do equipamento e das soluções digitais que a gente tem, conectividade é essencial. Então nós estamos falando basicamente de rentabilidade, estamos falando de produtividade. Quando a gente fala de conectividade como meio, a gente sempre precisa pensar que o fim é o produtor, é deixá-lo... Os dados estão lá, todo mundo está dizendo isso, os dados estão lá, os indicadores estão lá, mas se ele não observar e não mudar a operação, ele vai continuar fazendo a mesma coisa que sempre fez. Então acho que o foco aqui é dar ao produtor a capacidade de tomar melhores decisões no campo. Obrigado. Renato Coutinho, Renato é líder do Comitê de Marketing e Comunicação do Conectar Agro. O Renato é da TIM. Deixei você por último de propósito, Renato. Afinal de contas, a TIM está fazendo essa expansão da conectividade aí no campo. Queria que você contasse um pouquinho. Exatamente. Bom, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, para a TIM entrar no Conectar Agro aqui como membro fundadora foi um divisor de águas, né? E fizemos um grande trabalho que hoje é um grande negócio para a empresa. Mas além de ser um grande negócio, esse resultado todo aí também traz muito orgulho na contribuição social para o país e para um importante setor que é o agronegócio. Hoje a gente trabalha com
bastante vontade e paixão nesse setor onde que normalmente as operadoras não estavam. Muito obrigado. Bom, começo então com a Ana Helena, com a tradicional pergunta, né? Temos uma mudança no número de hectares conectados. Aliás, essa foi a informação trazida por vocês da Conectar Agro aqui na AgriShow, de 12 para 14,4 milhões de hectares conectados. O que representa isso, Ana? É bom, é pouco, é importante? Como é que está sendo esse avanço aí na conectividade do campo? Nós tínhamos estabelecido uma meta de 13 milhões de hectares conectados e essa meta foi bastante superada, atingindo os 14 milhões e 400 mil hectares, que é um número expressivo. Logicamente, o país é continental, tem uma área muito grande ainda a ser coberta, mas este número é extremamente importante na medida em que, quanto mais agricultores estiverem conectados, aplicando soluções que estão embarcadas em máquinas, que estão em dispositivos, em aplicativos, mais evidente fica o impacto da digitalização da agricultura digital. Então, é fundamental para que a gente consiga constituir uma base de informações que deixe muito claro o benefício trazido e, quando você conhece o benefício, obviamente, é mais fácil tomar a decisão do investimento e continuar num crescimento exponencial. Ô Gregory, onde estão concentrados hoje essas conexões? Elas estão restritas às sedes das fazendas ou a gente já consegue levar essas conexões para o campo, para a atividade, para o dia a dia do produtor? Esse é um pouco, talvez, o diferencial da tecnologia que o Conectar Agro prega, né, que é o 4G 700, que ele propaga a conectividade no campo como um todo. Então não é uma conectividade que fica restrito à sede da fazenda ou oficina, ela realmente se propaga aonde a operação acontece, onde as máquinas estão trabalhando e onde realmente estão sendo gerados esses dados e as tomadas de decisão precisam ser feitas em tempo real. Isso que traz, digamos assim, a possibilidade de atuar em tempo real, de evitar, né, grandes perdas e de otimizar a eficiência da operação. Então, acho que isso é bastante interessante e fora isso, né, além de todas as máquinas que estão na volta da fazenda, também ali as pessoas por ali circulam, né, e os equipamentos e também os caminhões têm todo acesso a essa conectividade. Então, é extremamente importante que a conectividade ela não se limita só à operação agrícola, mas tudo que está embaixo dessa área de abrangência. Muito bem, queria saber agora do Guilherme, da própria Fátima e também do Guilherme Panes, a importância ou a transformação que ocorre numa fazenda, numa propriedade rural, a partir do momento que ela tem as suas atividades, os seus processos conectados. Queria que vocês contassem um pouquinho da experiência de vocês. Eu acho que essa conectividade é fundamental porque o agricultor passa a ter o dado em tempo real. Hoje ele já é possível de usar a tecnologia digital dentro da fazenda, mas ele tem o dado uma vez por dia, por exemplo, quando ele voltava para a sede, ou o gerente, ou ele levava esse dado. Você tendo essa informação em tempo real, ele pode tomar decisões no momento em que ele tem uma atividade no campo, que ela está ocorrendo. Com base nisso, ele consegue acompanhar a operação através de uma função remota, por exemplo. Ele estando longe da fazenda, ele pode acompanhar o que está acontecendo. Isso só traz benefício, porque se tiver algum problema, algum erro que está acontecendo na fazenda, ele consegue visualizar isso, ligar lá na fazenda, falar com o operador para que possa corrigir esse erro e isso vai impactar diretamente na produtividade, no resultado dele. Melhora de eficiência mesmo, então. Melhora de eficiência operacional e mais do que produtividade, vai impactar na rentabilidade dele. Então, se a gente pegar a região do Mato Grosso, por exemplo, no que a gente chama de soybean belt ali, a conectividade é de 10% a 15%. Você vai no corn belt americano, é 75%. Então, isso muda a competitividade do agricultor. Se ele consegue tomar melhores decisões no tempo real, isso vai melhorar ainda mais a produtividade dele e a tomada de decisão no momento correto. Fátima, concorda? O que você quer acrescentar? Eu concordo com tudo o que ele já falou. E o que eu acrescento é que abre um novo espectro de atuação também para o agricultor. Muitas vezes ele recebe uma prescrição para ser aplicada no campo
E a máquina, se ele tivesse esse retorno só no fim do dia, só poderia aplicar no dia seguinte. E tendo isso, ele já pode paralisar a atividade que já está sendo feita lá, mandar remotamente essa prescrição para a máquina e começar a executar a nova prescrição. Então, a palavra-chave aqui é tempo real. É isso que faz toda a diferença que a conectividade traz para o campo. O Guilherme trouxe eficiência, você trouxe tempo real. Para Jato, como é que está sendo essa experiência e principalmente o que vocês veem de mudança, Guilherme? Eu acho que eu corroboro com os colegas, isso muda a percepção, porque a gente fala muito que fazer autópsia não faz sentido, porque você já fez a operação. Você já perdeu ali. Se tinha alguma coisa que você podia ter resolvido na operação, a gente perdeu. Mas eu acho que tem um assunto bem operacional dizendo assim, se você olha a tomada de decisão e todo dia faz um processo de melhoria, e você está vendo a operação e fazendo melhoria contínua, o teu padrão vai subindo e você não vai aceitando mais o padrão anterior. Então acho que tem uma questão de gestão muito forte. A gente fala muito de telemetria, mas acho que o caminho da telemetria é transformar numa gestão operacional da fazenda. Se você faz gestão, você não aceita mais números de eficiência baixa. Então não estamos falando de transmitir um dado de motor. É olhar que a média da eficiência operacional tem que crescer todo dia, a sobreposição tem que diminuir, eu tenho que fazer melhor. E aí os parâmetros que você aprende a fazer, porque quem não tem dado não consegue fazer gestão, você começa a mudar o seu patamar e cobrar dos teus colaboradores uma eficiência operacional maior. Então eu acho que assim, a visibilidade, tem clientes nossos que olham a sobreposição, óleo, ou outras, por exemplo, o consumo de combustível e falam, cara, mas não está gastando isso, eu não estou sobrepondo isso, não é verdade. Isso está aqui, está provado. E aí isso causa necessariamente uma mudança de mindset. Fala, então eu vou ter que fazer diferente. Isso, então o dado está trazendo uma tomada de decisão nova. Não é sobre o dado, é sobre o que você faz após tê-lo, né? Então acho que isso é importante para o agricultor entender que o processo vai ter que melhorar, sempre. E com os dados ficam mais fáceis. Eficiência, tempo real, mudança na gestão, nos procedimentos da fazenda. Agora, Renato, o que impede da gente avançar mais rápido com essa conectividade? E mais do que isso, onde a gente quer chegar, né? Hoje a gente está falando de 14 milhões de hectares, mais de 1 milhão de pessoas atendidas, 90 mil propriedades, mas aonde a gente quer é aonde a gente pode chegar. Sem dúvida nenhuma, eu acho que o Brasil e o agronegócio principalmente tem condição sim de conectar todas as áreas produtivas. Conectar todas as áreas produtivas, né? Esse número aí tem algumas alterações, mas estamos falando em mais de 70 milhões de hectares aí só de área cultivada. Mais de 70 milhões de áreas cultivadas é um grande desafio, mas é um desafio possível de ser atingido. Acho que a história nossa aqui dentro do Conectar Agro mostra isso, né? Nós, como operadora, evoluímos muito, aprendemos muito com esse setor e conseguimos viabilizar negócios diferentes que chegaram a esses números de mais de 14 milhões de hectares. Digo para você que cada vez mais essa consciência que o pessoal trouxe de uso na eficiência, dos benefícios sociais, inclusive ambientais, quando a conectividade chega, isso tem ficado muito evidente e cada vez mais mensurável, porque através dela se consegue verificar. Toda vez que se tem mais evidência, isso fica mais fácil do convencimento, seja do convencimento de quem pode levar para sua propriedade, né? Você comentou um número interessante, onde a gente, mais de 90 mil propriedades, mas quem viabilizou esses 14 milhões foram cerca de 45 grandes grupos do agro, que não se preocuparam somente em conectar suas propriedades, mas também viram um benefício que é trazer para o seu entorno conectado, ou seja, as pequenas propriedades tangenciais a esses locais também sendo beneficiadas. Isso tudo traz, acho que uma base muito importante de informação que evolui para que outros grandes grupos possam levar a conectividade e assim multiplicar no seu redor, bem como aquelas áreas que ainda não têm o desenvolvimento agrícola possam ter políticas públicas que verifiquem o bom resultado, a transformação que isso pode trazer e comecem a viabilizar. Então temos sim condições de conectar o agro aí de mais de 70 milhões de hectares no Brasil. O que você diria que é hoje o principal, ou que são os obstáculos que impedem uma evolução mais rápida? É falta de tecnologia? É custo da tecnologia?
enfim, é o tamanho do Brasil, enfim. Por que a gente não vai mais rápido com isso? Sem dúvida nenhuma, o tamanho do Brasil, né? Como a gente olha os 14 milhões de hectares, são alguns países da Europa. Para o agro brasileiro é pouco, mas se você compara ao redor do mundo, isso é muito importante. O Guilherme comentou do Corn Belt dos Estados Unidos, uma região de altíssimo investimento na área de conectividade. Então, o pessoal já tinha conscientização. Essa conscientização que está acontecendo hoje, ela começa a trazer a possibilidade do pessoal colocar na ponta do lápis que esse investimento na conectividade traz um retorno muito mais rápido do que se imaginava, né? Então, acho que é prova disso, dessa evolução. Se você acompanhou os números do Conectar Agro aqui, a gente tem um crescimento logaritmo aqui, exponencial, né? E esse crescimento exponencial é porque essa consciência, esse investimento está se justificando. Então, essa barreira do tamanho, logicamente, é uma grande barreira, mas hoje a gente já vê que está sendo rapidamente transposta e com diferentes modelos de negócio, flexibilidade, o que a gente está procurando sempre fazer e está dentro do agro para aprender e fazer isso, está viabilizando sim. Obrigado, Renato. Agora, Ana, o Renato trouxe um ponto importante aqui para a gente, que é o fato da possibilidade de replicar esse sinal, principalmente para as propriedades que estão no entorno ali daquela propriedade mãe. Essa vai ser a saída para conectar pequenos e médios agricultores também? Ou os próprios pequenos vão ter a sua propriedade conectada de modo pessoal mesmo? Esse ponto que o Renato trouxe é muito importante, que uma grande propriedade, quando ela faz a avaliação do custo e do retorno do investimento que ela está fazendo, ela encontra um resultado positivo e ela não está preocupada se um pequeno agricultor, uma cidade, uma escola vai ser beneficiado mesmo sem ter participado deste investimento. E, consequentemente, indiretamente, cidades, hospitais, escolas, pequenas propriedades acabam se beneficiando desta conectividade. Mas nem todas as regiões têm agricultores de grande porte decididos a fazer esse investimento e indiretamente beneficiar os menores. Então, uma das grandes preocupações que nós temos, que Conectar Agro tem e procura buscar modelos para que os pequenos produtores de pequena e média escala não fiquem dependentes de uma ação dos maiores produtores. Para isso, a gente trabalha em algumas frentes. Uma dessas frentes é política pública, regiões de baixa renda, regiões de baixo IDH, precisarão de políticas públicas para que a conectividade seja acelerada, que chegue mais rápido. Chegando mais rápido, favorece uma agricultura mais produtiva. Cidades que têm agricultura produtiva têm elevação do seu índice de desenvolvimento humano, um ciclo muito virtuoso. Nessas cidades, políticas públicas serão mandatórias, nessas regiões de renda ainda insuficiente para gerar investimento privado. Por outro lado, nós temos cidades e regiões que têm uma série de pequenos agricultores que já têm uma renda interessante, têm um IDH interessante, porém, o investimento na telecomunicação ele não tem fronteiras. Fazendo o investimento, todos se beneficiam. Mas quando um agricultor de média escala faz a análise, já é mais complexo para ele de investir um montante para benefício de um enorme grupo de pequenos e médios que estão à sua volta. Aí nessas regiões a gente entende que as cooperativas de produtores têm um papel fundamental para fazer esse papel de aglutinador dos proprietários e democratizar esse acesso. Então, separando, para endereçar as propriedades de menor porte, 2 caminhos fundamentais: 1, políticas públicas, e 2, os grupos, as cooperativas, grupos de associações que podem tomar a iniciativa e levar o benefício para os seus cooperados e associados. Muito legal. Gregory, nessa linha também eu queria entender um pouquinho da sua visão sobre essa necessidade da democratização
né, da conectividade no campo, né? A Ana citou algumas formas aí de trazer essa democratização e eu quero saber de você a importância disso. Olha, vamos falar em números, né? Eu acho que hoje a gente tem uma estatística pelo IBGE que 90% dos produtores brasileiros em volume são produtores abaixo de 100 hectares. Ou seja, quando tu for olhar em volume, a grande maioria são produtores pequenos. Então, o que é a importância de empoderar, de ter mais produtividade com produtores pequenos? Ela é gigante. Porque se a gente fazer essa turma produzir mais e melhor, ela muda o ponteiro do país em termos de produção. Então, a importância é inquestionável, é muito importante. Como que a gente faz isso? Acho que a Ana explicou aqui, temos um desafio de levar a conectividade, né? A gente tem que lembrar que não é só a conectividade que cria toda essa digitalização no campo, né? Também existem as ferramentas que os produtores utilizam. E hoje existem ferramentas que, por custo, né, por complexidade, são inviáveis para o pequeno produtor. Então, acho que nesse lado a gente também tem uma missão de, juntos, indústria, e o Conectar Agro está fazendo um papel bem importante disso, é criar ferramentas para o pequeno produtor usar essa conectividade para ter resultados práticos. Então, no nosso caso aqui, a gente está trabalhando com o Conectar Agro, com a Universidade de Viçosa, inclusive, criando uma ferramenta bastante simples de mensuração dos custos e resultados para ter, né, um balanço da fazenda, que é uma coisa que hoje poucos têm e que a conectividade usa, né, a conectividade consegue ajudar ele a ter acesso a essa informação de uma forma mais fácil. E da mesma forma existem N aplicativos, né, que hoje o agricultor pode usar, até uma coisa tão simples quanto o Internet Banking, né, que antes tinha que ser uma viagem de carro de 3 horas até a cidade para ir no banco e 3 horas para voltar, que hoje, né, ele pode entrar no aplicativo e passar um Pix. Né? Para nós uma coisa simples, para ele que está lá no meio do campo sem conectividade, às vezes uma coisa complexa. Então, eu só queria reforçar, né, que o ecossistema digital ele não é só a conectividade, ele é o que funciona abaixo dele, e essa também é uma missão nossa aqui como empresas e como associação. Muito bem. Guilherme Panes, a gente, quando fala em conectividade no campo, a gente já associa basicamente ou preferivelmente a aumento de produtividade. Mas, pelo que os nossos amigos trouxeram aqui, é muito mais que isso. Você trabalhar com o social, é você trabalhar com a agricultura familiar, é você trabalhar com a proteção ao meio ambiente, enfim. Conta mais pra gente como é que essa conectividade pode ir além de um aumento de produtividade. Eu acho que o Greg falou bem, assim, o ecossistema é importante nesse processo. E eu acho que, na verdade, entender que beneficiando o colaborador ter acesso à informação, nós estamos falando do colaborador na máquina ter acesso à informação ao manual, por exemplo. Nós estamos falando da casa poder se comunicar com a esposa quando ele tem um problema. Mas nós estamos falando das escolas também. Nós estamos falando que, no entorno disso, a educação fica viável, a produção fica viável. Na verdade, é só tirar a conexão da cidade, você vai perceber o que acontece no campo. Tira a nossa conexão. Quando a gente fica um pouquinho sem conexão, que vai num lugar um pouquinho mais ermo, a gente fica desesperado, porque a gente não sabe como é que os parentes estão, como é que as coisas estão rodando. O agricultor sofre a mesma coisa. Na sede da fazenda, a maioria tem conectividade vinda de alguma rede fornecida por um ESP da região, mas depois que ele sai para trabalhar, já não consegue mais isso. Então, acho que além da produtividade, tem um perfil social, de educação, e tem um benefício, acho que maior. Quando as pessoas estão mais integradas, até a evolução tecnológica, o avanço humano mesmo, ele é potencializado nessa hora. Porque se a gente não conseguir habilitar mais, quanto mais informações e tecnologia a gente coloca nas máquinas, mais o ser humano vai ter que vir. Outro dia eu vi um termo novo que chama o ser humano aumentado via inteligência artificial. Isso quer dizer, o que está querendo dizer é que as tecnologias elas não vêm para substituir impuramente o ser humano, elas vêm para aumentar a capacidade do ser humano. Sem conectividade, cara, não vamos conseguir fazer isso no campo. Nós não vamos dar mais poder ao colaborador, à família dele, à tomada de decisão, à ida ao campo. Então, eu acho que tanto social quanto educação, acho que são dois vieses do lado. Agora, tem toda uma questão de segurança também, né? Se for pensar na fazenda, o avisar que está pegando fogo, o avisar que nós tivemos um problema, o avisar... Tem um viés novo. Aí você fala, mas o pessoal tem rádio. Mas tem lugares que não dá cobertura de nada. Então, acho que nesses vieses não tem lado ruim da conectividade. Não tem lado ruim. Então, a pergunta que a gente fica se fazendo é como é que a gente vai logo.
Porque esse tema é um tema que precisa escalar logo. A nossa pergunta é: se é tão bom, por que a gente não consegue escalar logo? Então acho que nós temos que conseguir modelos de negócio e meio de viabilizar logo. A pergunta não é se, é quando. E aí eu acho que a pergunta é para todos nós: quando é que nós vamos conseguir escalar isso logo? Fátima, ajuda a gente. Quando é que a gente vai conseguir escalar de forma mais rápida essa... Vamos lá, ele tocou num ponto interessantíssimo que é da educação. A Conectar Agro não levou só a conectividade, mas ela também levou capacitação. Então, nós já trabalhamos com a capacitação dos profissionais das fazendas que estão conectadas e, como benefício, as escolas da região receberam um programa da Conectar Agro para capacitar os professores em tecnologias digitais para melhorar a educação dos adolescentes, das crianças que estão naquelas escolas daquela região onde chegou a conectividade. Além disso, eu acrescentaria aqui para o pequeno e médio produtor, que é o nosso grande desafio de alcançar com a conectividade, hoje ele não compreende o tanto que ele desperdiça de insumos, porque ele ainda não está utilizando a agricultura digital, a agricultura 4.0. E o benefício dessa informação toda vai fazer com que ele compreenda melhor, utilize a tecnologia e passe a otimizar a utilização de recursos. Muito bem. Guilherme, essa oportunidade que a internet dá de você não só melhorar a eficiência da sua fazenda, mas de você melhorar o sistema à sua volta, é fundamental para uma mudança mesmo de patamar do brasileiro, né? Da pessoa que está usando a internet. Eu queria entender isso, como é que você vê essa possibilidade? Essa possibilidade é enorme, eu acho que abrange todos os agricultores do Brasil. A gente normalmente, quando fala de tecnologia, a gente imagina que a tecnologia é para o agricultor grande, médio, grande. Não é. Se pegar hoje, a gente tem o menor agricultor do mundo e o maior agricultor do mundo que usa o nosso produto, ele está no Brasil. Então, eu acho que uma forma da gente ver isso é, primeiro, a conectividade vai ser um meio, acho que o Guilherme comentou, da gente levar essa funcionalidade para o campo. E a gente vai ter que democratizar isso de uma forma muito mais rápida. Então, você perguntou como levar isso, eu acho que a gente mostrando o valor que você vai gerar com essa tecnologia e mostrando que a digitalização ou a agricultura digital é um produto simples. Pode ser um simples aplicativo ou pode ser um produto extremamente complexo, onde você vai ter um monte de dados transformando informações em tomada de decisões em tempo real. Então, eu acredito que dessa forma, você levando produtos digitais para o pequeno, para o médio, para o grande, é uma forma da gente gerar valor para toda a cadeia e sempre pensando no que o Guilherme trouxe também, do ecossistema. O ecossistema é fundamental para que a gente consiga levar valor em toda a cadeia, desde o planejamento até a colheita do agricultor, até o pós-colheita dele, para gerar valor para a cadeia de valor como um todo. Renato, algumas críticas levam em conta que a conectividade podem, de alguma forma, gerar uma automação e, consequentemente, gerar uma crise de empregos ou uma falta de empregos. Como é que a gente faz para administrar isso e qual que é o argumento que a gente tem que usar para mostrar que não é bem assim? Eu diria para você que temos vários exemplos que é exatamente o oposto. Exatamente o oposto. Na verdade, todas essas propriedades que receberam a conectividade, a primeira ação, com certeza, foi aumentar o conhecimento de quem estava lá. Aumentar o conhecimento de quem estava lá foi elevar o nível de trabalho de quem estava lá. E vários casos de quem estava vivendo na área urbana, quando chegou a conectividade, ele se questionou por que eu estou vivendo na cidade se eu poderia ter uma vida melhor no campo, e lá tem conectividade. Então, a conectividade também, um dos efeitos benéficos colaterais, o êxodo rural não foi só estancado, como foi invertido, né? Então o pessoal da cidade está voltando para o campo para trabalhar lá, porque tem conectividade, tem qualidade de vida e tem trabalho para todo mundo. E tem trabalho cada vez mais tecnificado e tem trabalho onde que você pode evoluir também, né? Em uma fazenda recente que a gente visitou, a fazenda tem um programa de pegar os filhos dos funcionários, levar para universidades, inclusive a de vocês,
fazer o treinamento do pessoal em tecnologia de precisão para depois eles voltarem mais tecnificados para a fazenda, né? Então, hoje, a universidade, que os alunos vão até ela e se formam, ela se estende ainda para o campo. Com a conectividade, eles dão continuidade no aprendizado remoto, depois da formação regular. Então, exatamente o oposto do que a gente imagina, né, que a conectividade ou a tecnologia possa, de alguma forma, eliminar alguma atividade humana, ela enobrece cada vez mais a atividade humana. Então, a atividade que o operador fazia de uma forma de não muito valor agregado, ele passa com conhecimento, aumentar o valor agregado, aumentar o seu valor e, consequentemente, evoluir e se desenvolver mais, né? E pegando um gancho anteriorzinho aqui que você comentou sobre o que nós podemos fazer de diferente, né? Acho que um grande ponto aí e habilidade de fazer novos negócios, novas formas de fazer negócio, além do agro, essa puxada do agro aqui, ela também motivou, principalmente no nosso caso, a TIM, a pensar outros modelos que contribuíssem para essa conectividade, que é em áreas remotas, né? O nosso Brasil é gigantesco. Recentemente anunciamos projetos com rodovias, né? Concessionárias de rodovias, que até pouco tempo atrás tinha uma obrigatoriedade na concessão de colocar um sistema de Wi-Fi nas rodovias para o SOS, e estava escrito assim na edital. A gente só pediu para os órgãos reguladores mudar a palavra Wi-Fi para a palavra sistema wireless, de comunicação sem fio. O resto deixa com a gente. Essas duas rodovias estão no centro-oeste, estão no escoamento de produção agrícola. 153, AMS 306. Esse novo olhar, esse novo modelo contribui para a conectividade do campo. Então, cada vez mais também pensar em outras formas, ou seja, o pessoal da concessionária de rodovias auxiliando também a conectividade no agro, as propriedades que estão no seu entorno. Isso é extremamente importante, essa habilidade para acelerar. Já, Ana, a gente fala sobre isso e principalmente sobre novas parcerias que podem ajudar aí nesse incremento da conectividade. Mas eu queria aproveitar esse gancho, Gregory, do êxodo, né? O êxodo rural antigamente. A gente vai ver o êxodo urbano acontecer? Acho que, de certa forma, nós já estamos vendo isso acontecer, né? Talvez a retenção rural, e tem um pouco, sim, de êxodo urbano, né? Acho que com a própria pandemia a gente viu muita gente, né, indo das grandes cidades para o interior, porque é mais tranquilo e mais calmo, né? E principalmente quando a gente tem todos os benefícios, incluindo a conectividade, a coisa começa a fazer sentido. E eu acho que principalmente na parte das fazendas, né? Hoje, quando a gente anda pela AgriShow, a gente vê máquinas aqui com tecnologias superiores a muitos veículos, né, que circulam pelas rodovias. Ou seja, realmente, tecnologias de ponta, tecnologias que exigem conhecimento de ciência de dados, de automação, de alguns desses, né, desses conceitos que o Coutinho comentou, que inclusive enobrecem, né, quem está trabalhando nisso. Então, eu acho que existe um apelo muito grande, porque o campo hoje verdadeiramente virou um grande laboratório com tecnologias de ponta e que desafiam, né, os nossos jovens, filhos de agricultores, pessoas que querem fazer carreira dentro da agricultura, cara, de irem trabalhar no campo. Então isso é uma coisa muito legal, né? O campo ele virou realmente assim um ponto de atração por todas essas ciências que ali acontecem. E, de novo, a conectividade ela é um elemento que ajuda a reter essas pessoas lá e trazer esses benefícios que a gente vê na cidade. Eu acho que é muito importante. Conectando o campo, alimentando o planeta. O slogan do Conectar Agro. É isso que você está se referindo, Gregory? É essa necessidade de se conectar, atrair pessoas para o campo, melhorar a oferta de alimentos e alimentar o planeta, no final das contas? Eu acho que essa retenção, trazer talentos, né, para a área de agricultura faz parte disso. Mas não é só isso, né? Aqui a gente está falando de toda a movimentação do ecossistema, tanto da digitalização das operações, da automação, de atrair bons talentos
de deixar a comunidade no entorno satisfeita, de trazer mais eficiência para toda a cadeia de produção, né? Os caminhões que por ali circulam, as máquinas que por ali criam as estradas, etc. Então, ele realmente, a conectividade, ela envolve todo o ecossistema e através desses múltiplos benefícios vai fazer com que a nossa agricultura ela seja mais eficiente, produza mais, traga mais riqueza para o nosso país e principalmente nos deixe em patamares competitivos, né, com outros países que também são agrícolas. Então acho que não é uma coisa pontual, é um somatório de coisas que levam para essa conjuntura de poder, através da conectividade, ter uma performance melhor para a agricultura e, por consequência, uma performance maior para o nosso país. A gente já tem uma bela de uma competitividade a partir do momento que a gente tem possibilidade de ter 3 safras no ano, a gente tem formatos específicos aí de produção que garantem essa competitividade. Imagina se a gente consegue acrescentar mais produtividade através da tecnologia. Ana, com você, como é que fica a questão das novas parcerias? Conectar Agro está aí aberto para as novas parcerias e tem chegado novos parceiros aí, né? Conta um pouquinho para a gente. Exato. Eu queria só fazer mais uma observação sobre essa questão de reter pessoas e pessoas que estão na cidade voltando para o campo e lembrar uma coisa que está crescendo muito, que é o turismo rural. Pessoas que querem constituir negócios para mostrar como é a vida no campo, fazendas, receber vinícolas, tudo isso é muito dependente de ter acesso à telecomunicação, à conectividade, e há uma outra frente de renda para os agricultores bastante importante. Mas falando das parcerias, nós temos uma grande missão, trabalhamos por um propósito que a gente já mostrou aí que é bastante nobre, tanto do ponto de vista econômico, social e sustentável. De sustentabilidade, conectividade é importante para a sustentabilidade. É uma tarefa bastante grande e precisamos de muitas empresas dispostas a trabalhar em favor dessa causa. Nós não temos outras metas, outros objetivos, somos uma entidade 100% focada em conectar áreas de produção rural. Então, todos serão bem-vindos. Precisamos de reforço no nosso time para cada vez conseguir acelerar mais essa habilitação de tecnologia. Recentemente, a Vivo se associou a nós, um importante reforço. A AWS, que é a Amazon Web Services, também se associou ao Conectar Agro, anunciamos ontem, dando cada vez mais complementariedade no nosso grupo de empresas. Nós começamos com um grupo de empresas do setor de máquinas, do setor de soluções para a agricultura, telecomunicação, e isso está cada vez mais sendo ampliado, trazendo mais informação. Quanto mais informação, quanto mais facilmente a gente consegue mostrar o retorno da telecomunicação, mais defensável e mais fácil fica, tanto promover investimento privado, como demonstrar a importância do engajamento do setor público. Muito bom. A gente está chegando já para a nossa etapa final. Eu queria fazer um exercício com vocês. Vou começar com você, Fátima. Eu quero entender como é que a Fátima vê o futuro do agronegócio brasileiro conectado. O que tem nesse futuro? O que tem nessa sua imaginação? Tem um universo de possibilidades. A Ana falou da possibilidade de novos negócios através do turismo. Tem os nômades digitais, que é uma tendência mundial. E o agricultor conectado, ele se capacita melhor. O trabalhador rural, ele se capacitando, ele também tem uma qualidade de vida melhor. Isso é uma curva virtuosa, é um ciclo virtuoso que só tende a crescer. Guilherme, da mesma forma, eu queria que você fizesse esse exercício com a gente, né? Como é que você imagina um futuro conectado do agro? Primeiro, eu acho que o futuro do agro vai depender de um ecossistema que vai estar todo conectado. É como a gente é uma associação hoje, tem empresas aqui que são concorrentes no dia a dia, mas que a gente está se associando
Por quê? Por uma causa maior. Então eu vejo um ecossistema conectado, um ecossistema digital conectado, onde o agricultor, assim como a gente tem num iPhone, num celular da Android, eu posso selecionar qual produto que eu quero, e esses produtos são de alguma forma interconectados, sejam eles máquinas agrícolas, produtos químicos e defensivos, sementes e outros. O agricultor vai poder selecionar quais produtos ele quer e gerando mais valor para ele, porque tudo isso está conectado através de uma rede onde você troca dados, troca informações, obviamente sempre com o consentimento do agricultor, porque é importante lembrar que o dado é do agricultor. Isso é um ponto extremamente relevante. Ele vai compartilhar o dado com quem ele quiser e as empresas vão poder gerar maior valores com os dados que ele tem transformando isso em informação. Mas se não tivesse ecossistema e cada um for desenvolver um produto ou um sistema de conexão sozinho, conectividade sozinho, a gente não vai conseguir chegar no nosso objetivo. Muda a produção, muda a relação comercial, muda a vida das pessoas. Exatamente. E o principal de tudo, a gente gera valor para o agricultor. Se a gente não conseguir, através de conectividade, produtos digitais, gerar valor para o agricultor, a gente não vai conseguir evoluir. Guilherme Pandes, da mesma forma, eu queria que você trouxesse para a gente a sua perspectiva de futuro. Eu acho que o futuro do agro depende dessa geração que está vindo agora. Tá havendo uma transição geracional que a gente falou pouco aqui do agro. E esse pessoal que está vindo é nativo digital. Eles nasceram num mundo que a conectividade faz parte do mundo deles. Eles não conhecem outro mundo além desse. Se a gente não prover conectividade no campo, acho que primeiro não tem futuro para esse pessoal dentro do campo. Então acho que o primeiro ponto a conectividade é um habilitador para que a pessoa tenha orgulho de ficar no campo. Porque antes o cara tinha vergonha de ficar no campo. Ele não deu certo, então ele ficava no campo. Hoje ele gera a fazenda do pai, ele tem toda a tecnologia, ele ajuda o pai. Tanto é que a gente vai na fazenda, pessoal, fala com meu filho. Fala com meu filho. O celular é com ele. O aplicativo é com ele. Então, acho que primeiro, o futuro mora aí, ele passa por isso. Mas eu acho que ele passa pelas coisas belas também, né? Ele passa por mais educação. Então, acho que o futuro do agro conectado, ele é mais educado, ele tem mais formação, ele é mais produtivo porque as pessoas são melhores treinadas e ele também é mais conectado à medida de que ele gera essas conexões de ecossistema entre nós. Quer dizer, por que eu não posso, entre a indústria de insumos, a indústria de máquina, a indústria de transformação, ter uma conexão para que a gente possa dar rastreabilidade, gerar valor para o produto e provar ao mundo lá fora que o Brasil tem um agro sustentável, porque só com dado nós vamos provar isso. Dizer que nós somos sustentáveis não serve lá fora. Você precisa comprovar. A conectividade vai trazer a capacidade de comprovar isso no real time e mais que isso, eu acho que agregar valor no produto. Belardo falou, se não tiver agregador de valor do produto no produtor, ele não vai adotar. E se ele não adotar, a nossa produção vai ficar menos valiosa do que ela deveria ser. Então, acho que o futuro do agro é um futuro mais educado, mais produtivo, mas mais com potencialidade humana aumentada. E essa integração que você citou aí, a gente começa a perceber andando aqui na AgriShow, né? Já está acontecendo, né? Claramente, eu acho assim, o agricultor pode escolher o que ele quiser, essa é a beleza desse processo. E ele vai poder utilizar nossas plataformas na escolha que ele puder fazer. Qual que é a grande vantagem disso? Nós escolhemos como ecossistema pertencer um ao outro e permitir que o agricultor faça a sua escolha. O Belardo falou bem também, o dado é dele. Se ele transita entre a nossa plataforma, é uma escolha dele. Eu acho que o que está acontecendo no Open Bank vai acontecer no Open Agro. Porque ele vai ter que acontecer, não é uma escolha nossa, é uma escolha do cliente final. Agora, ser relevante em todo o processo, eu acho que é o nosso papel como empresas. Boa. Renato, sua visão do futuro conectado no agro. Bom, eu acredito bastante sim que teremos esse êxodo urbano, né? Porque a atração de profissionais técnicos conhecidos, principalmente da área de telecomunicações, hoje para o campo, da área de telecomunicações e de informação, TIC, já é uma realidade, né? Eu que venho desse meio, vivo nesse meio, vejo vários colegas de trabalho migrando, saindo das grandes cidades, dos grandes centros e indo trabalhar nas propriedades, nas indústrias agrícolas. Então, ou seja, teve demanda, tem conectividade, para ele tem qualidade de vida. Então ele se somando todos esses fatores, ele sim migra, né? Outro futuro que eu não tenho dúvida, fazendo aqui, arriscando algumas previsões, a máquina autônoma chega primeiro do que o carro autônomo. A máquina autônoma já está andando por aí, né? Então ela... A máquina autônoma ela já existe. Se a máquina autônoma já existe e a gente está aguardando o carro autônomo, quando você quiser ver algum veículo autopropulsado autônomo, vá para o campo. Então isso vai ser outro ponto de atratividade. E quando a gente olha fazenda mais o escoamento nas rodovias conectadas,
aí traz um ponto importante que o Panis trouxe. A rastreabilidade, a comprovação do que está sendo feito, da responsabilidade social, tudo isso vai ser comprovado, né? Esse habilitador, a conectividade, é apenas um habilitador para mostrar o que o agro já é e sempre foi, principalmente o agro brasileiro. O uso de tecnologia no agro brasileiro é referência mundial, né? E essa referência mundial não estava sendo ouvida, não tinha conectividade. A partir da conectividade, ela passa a ser não só ouvida, mas vista com transparência e mostra realmente como é o agro brasileiro. Gregory, e o seu futuro do agro conectado, como é que é? Caramba, faltou opção agora para mim. Todo mundo falou tudo já? Eu só quero que quando eu vou, né, de uma fazenda até outra, fazendo uma reunião, a ligação não cai. Começa por aí, não, mas brincadeiras à parte, eu acho que, primeiro, obviamente a gente vai ter, através de toda essa conectividade, etc., uma inserção de novas tecnologias, né, o drone voando, a máquina autônoma. Eu acho que vai ser um agro muito mais tecnológico, sem dúvida. Mas o que eu vejo, e um pouco conectado com o que alguns dos meus colegas falaram, a gente tem, através do agro, a possibilidade, né, talvez por todos esses desafios que a gente tem para resolver, de puxar uma série de coisas que vêm de fora do agro, né? A tecnologia, a ciência de dados, a automação, né? Tem uma série de coisas, por exemplo, que hoje são puxadas pela tecnologia espacial, né? Que poderiam ser puxadas pelo agro. Então hoje, quando a gente olha, por exemplo, conectividade espacial, tem muito mais chance de a gente fazer isso via agro do que via outras coisas que estão acontecendo. Então acho que o agro ele pode, digamos assim, ser protagonista em muitas novas coisas. E o que é o legal disso? O legal é que isso puxa uma série de ciências e aperfeiçoamento do nosso país, né, e pessoas dentro do nosso país que vão criar tecnologias dentro e fora do agro, por causa do agro, que podem ser exportadas. Então, assim, o que eu desejo, além de fazer a minha ligação passando de uma fazenda para outra, é que o agro realmente ele pode ter um papel protagonista, puxando tecnologia não só para o agro, mas para o país inteiro, que em um momento vai sair do agro e ir para outras coisas. Ana, deixei você por último porque justamente a gente viu um monte de possibilidade aí dessa conectividade do agro. Seja para o bem-estar pessoal, seja para o bem-estar familiar, seja para a comunidade, seja para a produtividade no campo, seja para os resultados, melhoria de eficiência, de gestão, enfim. Como é que é o seu agro do futuro? Eu vou dizer como é a minha vida com o agro do futuro. Eu comprando os alimentos para minha casa, principalmente os legumes, as hortaliças, direto de um produtor. Permitindo que esse produtor tenha uma renda compatível com o esforço que ele desenvolve nessa produção, eu tenha como dona de casa, que eu também sou, né, os legumes, as frutas, as verduras com maior qualidade, por um preço que vai ser mais justo para o comprador e também para o produtor. Acho que no aspecto micro é a única coisa que eu acrescentaria aqui. A conectividade viabiliza que produtor e comprador se encontrem, maximizando a rentabilidade para esse agricultor que às vezes fica esquecido, mas é fundamental para a nossa alimentação. A agricultura de exportação é uma coisa, a agricultura de alimentação é outra, e essa proximidade estaria a agregação de valor para ele, qualidade para a gente, para nós consumidores. E aí eu quero trazer um lado mais macro, né? Eu vejo não o futuro do agro, mas o futuro do agro brasileiro com um protagonismo maior do que já tem, sustentando as suas posições de maior produtor, maior exportador, conferindo para a gente cada vez um papel mais estratégico de alimentar o planeta. Alimentar o planeta em quantidade, mas também em qualidade, permitindo que mais nutrientes cheguem a uma população enorme que hoje ainda passa fome e hoje ainda é subalimentada. Então, só posso enxergar um horizonte muito positivo, positivo para nós, mas positivo para o planeta também. Gostei muito dessa sua colocação quando você fala dessa aproximação
de quem compra e do produtor rural. A gente precisa contar essas histórias que estão no campo, que são muito bonitas. E essas histórias é que, no final das contas, vão fazer a diferença para aquele público que ainda não conhece ou para aquele público que ainda tem uma visão distorcida do agronegócio, né? Exatamente, principalmente pensando que os legumes, as hortaliças são produzidos por produtores de menor escala, que muitas vezes têm perdas quando nós compramos, às vezes, produtos de menor qualidade. Então, criar esse canal de compra e venda, que com a devida telecomunicação é possível, inclusive integrando a cadeia de logística, de entrega, será para esse nicho de produto e de produtor, pode ter um impacto muito significativo e justo para ambas as partes. Muito bom. Gente, só tenho a agradecer a vocês que disponibilizaram parte do tempo de vocês para estar aqui promovendo esse debate junto com a gente. O Notícias Agrícolas agradece a participação de cada um de vocês, principalmente por conta de um tema tão importante como é essa questão da conectividade do agro. Quanta coisa a gente descobriu aqui que pode acontecer além de um aumento de produtividade, né? Quanta melhora na qualidade de vida, quanta melhora na qualidade da convivência das pessoas em comunidade, enfim, é muito mais amplo do que discutir apenas melhora de produção no campo. Conectividade é fundamental aí para melhorar o ser humano. Então, obrigado aí pelo depoimento de vocês, a gente agradece muito. E você que está conectado com a gente, obrigado pela parceria, pela audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques nesse que é o maior encontro do agronegócio brasileiro, a AgriShow 2023. Tem muita novidade, muita tecnologia e você está sabendo tudo o que está acontecendo por aqui através do Notícias Agrícolas.